Graças a Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a uma de nossas transmissões do nosso canal Mensageiro das Boas Notícias. Esse amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia, vem até você, traz até você mais uma vez uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vida à luz da Bíblia. Vim aqui poder falar um pouco da palavra de Deus e também orar por você e orar com você, tá certo? Você que desejar participar dessa programação, dessa transmissão, até o término dela, estaremos aqui levando essa palavra abençoada ao seu coração, essa mensagem ao seu coração do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, tá? Marcos, capítulo 10. E por sua vez, na oportunidade, estaremos também orando com você, orando até pelos nossos jovens, orando pela nossa juventude, orando também pelos nossos filhos, orando por todas as escolas, professores, pessoas que trabalham na rede de ensino, tá certo? Então, se você aí tiver a Bíblia, eu gostaria que você abrisse, né, a palavra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, é a palavra do Senhor, tá? No versículo 13. Se você desejar compartilhar essa mensagem, as pessoas que você tiver interesse, compartilhe, tá? Para que todos possam assistir essa transmissão agora ou uma outra ocasião, seja através do YouTube, do Instagram, do Facebook, aonde ficar melhor, essa mensagem ficará gravada. A Bíblia fala: Jesus abençoa as crianças, é o título do texto, tá? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes... Deixa eu verificar aqui o som. O som está baixo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, o pessoal pediu para verificar. Vê se está melhor o som, por favor. O som do Facebook. Não sei se melhorou aí, por gentileza. Se possível, dá uma olhada, confere para mim, por favor. Tá melhor o som aí? Melhorou o som no Facebook? Quem puder me dar um ok e puder me dar um joinha aí, me avisa aí, por favor. Se tá melhor o som, por gentileza. Tá me ouvindo aí bem? Se puder me dizer aí no Facebook, eu agradeço. Se o som tá melhor ou não. Verifica, por favor, por gentileza. Vamos lá. Vamos lá. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Melhorou aí, por favor, filha? Dá uma olhada aí, por favor, Fátima ou Nicole. Por gentileza, se melhorou o som. Não? Eu vou mudar então aqui. Eu vou mudar aqui o microfone. Aí vocês verifiquem, por favor. Pode ser a conexão de entrada, né? Acontece, né? Ao vivo, acontece. Vou modificar aqui rapidamente o acesso, a entrada do áudio, tá? Melhorou aí, Nicole? Veja aí, por favor, minha filha, por gentileza. Se o acesso melhorou. No Instagram tá bom agora? Ou verifique aí se vai melhorar no Instagram.
Fiz uma modificação, por gentileza, verifica aí quem tiver no Facebook, no Instagram. Tá bom aí o áudio? Tá melhor? Sim, melhorou? Tá ótimo? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos. No Instagram tá bom? Dá uma olhada, por favor. Vamos lá. Muito bem. Então agora eu já sei qual é a conexão que eu tenho que manter para ficar bom. Voltando à mensagem, Marcos capítulo 10, versículo 13, tá? Essa mensagem ela será de suma importância, de muita importância para todos que tão somente puderem compartilhar. Porque, olha só, o desejo do Senhor sempre será abençoar crianças, jovens, adolescentes. Só que os discípulos, a Bíblia fala, que no momento em que trouxeram, provavelmente os pais, os responsáveis pelas crianças, trouxeram as crianças para ver Jesus, e Jesus vê-las e abençoá-las. E o texto diz que os discípulos repreendiam os pais, tentando de alguma forma impedir, o acesso das crianças à pessoa do Senhor Jesus. E hoje em dia, como é que tem acontecido esse acesso? Como é que tem sido esse acesso? Como que Jesus está sendo acessado? Pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes. É bem verdade que a igreja ela tem o papel dela fundamental, a igreja ela tem o papel dela, a função dela de transmitir a mensagem, o conhecimento, a informação, para a pessoa que ali comparecer, seja jovem, seja adolescente, seja pai, seja mãe, até o ambiente da igreja, até a sala de reunião, Mas entenda que a palavra de Deus ela vai nos mostrar, nos apontar que existe pessoas que muitas vezes vão ser usados de alguma forma para poder atrapalhar, impedir esse acesso. E isso a gente tem que tomar cuidado. Isso a gente tem que vigiar. Não só no trajeto de casa até a igreja, como até mesmo dentro da própria igreja, a gente tem que estar atento. Quem são as pessoas que se aproximam dos nossos filhos? Existem situações muitas vezes na igreja que se a gente não atentar, não vigiar, isso vai de alguma forma tirar o foco da criança do conhecimento da palavra, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do alcance do Senhor Jesus Cristo. O texto diz para a gente que Jesus queria abençoar as crianças. Jesus ele abençoa as crianças, Quem abençoa os jovens, os adolescentes, é a pessoa do Senhor Jesus. Quem abençoa a família é o Senhor Jesus. Mas para isso foi necessário as pessoas responsáveis por esses jovens levá-las até Jesus. Então muitas vezes a gente usa a fé e lhe dá um elemento, azeite para ungir sua família, para que você assim manifeste sua fé e Deus proteja a sua casa, proteja a sua família. Mas a palavra ensina que nós temos que levar a criança para ouvir a palavra, para orar, para buscar, para receber oração, para receber a presença de Deus, receber o Espírito Santo. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isto que os discípulos repreendendo os responsáveis para não trazer as crianças, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A isso Jesus disse por causa da pureza do coração das crianças. A gente sabe que hoje em dia são poucas as crianças que a gente pode considerar puras em seu coração, em sua alma, em seu comportamento, em seu modo de enxergar a vida, de enxergar as coisas. Então, sabendo disso, a gente tem que procurar perceber esse comportamento, analisar esse comportamento, até com o objetivo de ajudar
esse adolescente, essa criança. Olha só, hoje como está o cenário da juventude no Brasil e no mundo, nas escolas, nos lares, nas ruas. Você lembra da época que os jovens respeitavam os idosos, os mais velhos, que quando o idoso chegava, um jovem levantava, né, para que o idoso sentasse. Quando um adulto falava, um adolescente aguardava uma oportunidade para falar, e muitas vezes o adolescente ele não tinha nem espaço para falar no meio de adulto, não se era permitido, né? Hoje em dia, se não vigiarmos, os adolescentes eles estão querendo agredir as pessoas mais velhas, sendo idoso, sendo adulto, sendo pai, sendo mãe, sendo avô, sendo estranho. E isso está ficando ridículo, isso está ficando horrível, isso está ficando feio, terrível. Algo muito feio e do ponto de vista que eu posso aqui até colocar, maligno. Isso é a ausência do conhecimento da palavra de Deus, é a ausência da presença, a ausência da graça de Deus, a ausência da palavra de Deus. É isso que acontece muitas vezes no coração das pessoas. Repare bem que Jesus não queria que os discípulos impedissem que as crianças o acessassem, porque Jesus queria abençoar. Então, quando isso não ocorre, as crianças buscam refúgio, as crianças buscam fuga naquilo que o maligno sugere, naquilo que o maligno oferece. Jogos, vídeos, aplicativos, plataformas e outras coisas que a internet está ali, gratuitamente oferecendo apenas por uma conexão. Basta ter uma conexão de dados móveis ou Wi-Fi e a criança ela vai mergulhar na internet. Assim como o jovem, a criança, ela precisa acessar Jesus através do mergulho no oceano do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como que a gente vai curar essa juventude? Como que a gente vai ajudar essa juventude? Como que a gente vai poder libertar essa juventude? Embora a Bíblia diz em Efésios 6, do versículo 10 em diante, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, é contra potestades, principados, forças dominadoras espirituais das trevas. E para isso, pai, mãe, responsáveis precisam primeiramente desejar ir até Jesus, buscar Jesus, levá-las a Jesus, e também elas precisam se revestir da força e do poder que somente há em Deus, para elas conseguirem levar os seus jovens, os seus filhos para a presença do Senhor. Então perceba comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 13, 14 e 15. Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então perceba que o real motivo que Jesus disse que o reino de Deus pertence às crianças é exatamente por causa da pureza do coração. Um coração puro, um coração limpo, um coração aberto, íntegro, temente. Eu não tenho que pregar um evangelho para você para colocar medo em você, para colocar terror em você, para fazer você ter medo de Deus. Não, é para fazer você respeitar a Deus. É para fazer você ter um temor de Deus com respeito, não com medo. É para fazer você ter amor a Deus, obediência a Deus. É para fazer você desejar viver na presença desse Deus. Então, quando você entende isso, quando você entende que há necessidade de falarmos de inferno, de pecado, falarmos de transgressões, falarmos de iniquidade, falarmos de impureza, de sujeira e tudo mais que pertence às trevas, né, concernente das trevas, é para apenas abrir os seus olhos espirituais. É importante, é necessário falar assim, essas coisas, não com tom e intenção de causar terror psicológico, terror espiritual, nenhum tipo de medo, né, para que você assim, com medo, acredite, com medo aceite. Não é esse o propósito, não é essa a proposta, né?
Então perceba que Jesus, ele queria pregar para as crianças, ele queria orar pelas crianças, ele queria ensinar as crianças, ele queria tocar nas crianças. E o toque de Jesus não é como certos religiosos aí que se aproveitam, abusam da autoridade espiritual que tem para fazer, como a gente viu aí esses dias, uma autoridade beijando uma criança de uma forma inescrupulosa, inaceitável. Enfim, eu não quero tocar nesse assunto aqui por não competir a mim resolver. Quem tem que resolver isso são as autoridades competentes da área aí da infância e da juventude e do governo, mas que foi um fato desnecessário e até absurdo foi, né? É esse tipo de toque que Jesus quer para nossas crianças, e sim o toque por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, da pregação do Evangelho, não é isso? Para que as crianças elas venham ser abençoadas e não amaldiçoadas com esses tipos de atitudes, comportamentos, ensinos de demônio, práticas de demônio, que não vai ajudar de maneira nenhuma nenhum jovem, nenhum adolescente e nenhuma criança, e muito menos seus pais, né? Por conta do sofrimento, dos problemas que isso pode trazer como trauma e sequela mental para essas crianças, né? Então, pode ter certeza de que quando a pessoa ela consegue compreender, né, que ela deve respeitar Deus, mas com amor, com obediência, com prazer, com vontade, com disposição, isso já de pequeno. A Bíblia diz que quando a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar, ela não deseja se desviar, ela não deseja ir por um outro caminho contrário, senão o caminho que ela aprendeu, que é o caminho do Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando a gente entende isso, quando a gente pratica isso, quando a gente vive isso, quando a gente coloca isso como regra de vida e orienta os nossos pequeninos, orienta os nossos filhos, os nossos jovens, ainda que seja filhos de outras pessoas, eu tenho certeza que o futuro dessas crianças, dessa geração, desses jovens, certamente será um futuro promissor, abençoado, vão ter prazer em falar de Deus, vão ter amor a Deus, amor ao próximo e amor próprio, amor a si próprio. Não o que a gente está vendo aí. Crianças, adolescentes que estão pegando facas e levando para a escola. Acabei de compartilhar um vídeo que já está viralizado aí em poucos segundos nas redes sociais. Acabei de colocar aí no grupo nosso aqui da igreja, onde eu sempre oriento aqui as pessoas que estão debaixo aqui da cobertura ministerial acerca dos fatos que estão acontecendo. E isso não é segredo mais para ninguém. E também não é nenhum tipo de ilusão de ótica, não. Isso está acontecendo sim, é uma realidade, por mais que o poder público, a segurança pública, ela tem o papel dela de tranquilizar a sociedade nas informações, porém, a gente tem que entender que isso é um caso real que está acontecendo. Os problemas que estão acontecendo nas escolas, nas creches, observe que tudo isso tem a ver com a ligação familiar. Isso tem que ter um controle dentro de casa, isso tem que ter um cuidado dentro de casa, isso tem que ter um acompanhamento dentro de casa, espiritual, psicológico, um comportamento de disciplina, de educação, de orientação. Hoje em dia os pais deixam os filhos muito à vontade, celular na mão, acessando tudo o que quer. Os filhos fazem vontade própria, os pais não têm mais autoridade devida que teria que ter sobre os seus filhos. E aí quando querem ter essa autoridade, não conseguem. Quando querem dar uma ordem, não é obedecido. E se esses filhos não obedecem pai e mãe que vê, imagine a Deus que não vê. Qual é o amor de Deus que vai ter no coração desses filhos? Qual é o amor que esses filhos vão ter para com o seu próximo, um professor, um diretor, um zelador, um porteiro, um colega de classe? Se é que você está me entendendo. É a minha análise como pai e também como filho. Um dia eu fui aluno, um dia eu fui estudante, um dia eu fui criança. E eu lembro da minha infância, eu lembro da minha adolescência.
Eu lembro do respeito. O professor para mim era um segundo pai, a professora era uma segunda mãe. Eu tinha o maior respeito por um professor. E até hoje eu tenho, porque eu sei o valor de um professor na vida de um ser humano, de um cidadão. Porque eles são formadores de cidadãos, são formadores de pessoas, através do conhecimento, através do seu magistrado, através daquilo que eles têm como conhecimento para passar. A Bíblia diz que quem anda com sábio é sábio. Quando você tem prazer em aprender com o professor, então o professor ele só vai ter coisas boas para passar para você, tanto no conhecimento geral terreno, como no conhecimento das matérias que você ali aprende em sala de aula, para que você seja uma pessoa formada, um médico, um professor também, um veterinário, um dentista, um advogado, um juiz, um delegado, um policial, ou até mesmo um pregador da palavra de Deus. Até para você poder pregar a palavra de Deus, é interessante que você estude, seja estudioso. Ou você acha que tudo que hoje eu tenho aprendido, tudo que eu hoje tenho adquirido como conhecimento, toda eloquência, oratória, tudo isso que Deus me dá por misericórdia, não foi também através do conhecimento que Deus me deu da escola, não foi através do aprendizado que os professores me ajudaram lá atrás, no passado, né? Tudo aquilo que por misericórdia hoje eu tenho, foi através da minha formação. Eu consegui adquirir a minha formação através da valorização que eu dava, primeiramente pelo que os meus pais sempre me deu, né? Os meus pais sempre suou para poder me dar minha farda, minha alimentação, meu material escolar, a ajuda que eles tiveram, embora eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. 11 anos de idade eu já trabalhava, mas eu reconheço e sei que dos meus 4, 5 anos de idade, quando eu entrei para a creche até entrar no meu jardim de infância, né? Na minha alfabetização, primário, estudar até chegar à minha fase independente de poder eu mesmo custear as despesas da escola, eu reconheço que meu pai e minha mãe fizeram o melhor que puderam para que eu pudesse ser hoje quem eu sou. Então eu sempre dei valor. Então existem filhos que não dão valor para o suor do pai, estudam em escola particular e não dão valor para o suor do pai. Não dão valor para aquilo que o pai, com muito esforço, sacrifício e dificuldade, paga ali uma mensalidade de 300, 350, tem escola até de 500, 250. É uma luta. E o filho está preocupado em ir para a escola namorar, ir para a escola usar droga, ir para a escola bagunçar, perturbar na aula, desrespeitar professor e uma série de coisas. Então perceba comigo que quando nós não levamos os nossos jovens, a nossa juventude, os nossos filhos até o acesso de Jesus, então o inimigo ele acaba acessando o coração desses jovens e dá no que está dando por aí, acontece o que está acontecendo por aí. Então a gente precisa observar mais o que está acontecendo dentro da nossa casa. Observe mais as bolsas dos seus filhos. Observe os celulares que eles têm necessidade de usar. Se o filho não tem necessidade de usar um celular, não dê. Não entregue um celular nas mãos de uma criança sem que antes você não saiba o conteúdo que ele está acessando. Hoje foi mostrado no vídeo qual é o tipo do jogo que eles estão utilizando para poder combinarem os ataques, para combinarem as ações de massacre, de tirar a vida do seu semelhante, do seu colega em sala de aula. Quem que vai imaginar que alguém que está ali o tempo todo como aluno vai estar com uma faca, vai estar com uma arma de fogo? Nem sempre a escola faz revista, nem sempre o porteiro faz revista, até porque não tem autorização para isso. Quem faz revista é a polícia militar. Então, até se descobrir que isso pode estar acontecendo dentro de uma escola, o pior pode acontecer como aconteceu a essas crianças que foram mortas e aos outros que foram feridos. Um homem entrou com uma machadinha dentro da escola e fez a bagaceira que fez. Imagina o trauma dessa escola, das pessoas que trabalham lá para voltar nessa creche para trabalhar, os professores, os pais para levar seus filhos, as crianças que sobreviveram para voltar nesse ambiente. Como?
Então perceba que Jesus disse que tanto os pais precisam ter um coração puro para levar os seus filhos até Deus, como as crianças têm que ter o coração puro. Mas não. Hoje a gente vê pai no TikTok ensinando filho a dançar músicas de artistas com apologia ao sexo, com apologia à prostituição. Não é isso? Talvez você que está aqui me assistindo agora é um que faz isso. E acha que é normal, que é tranquilo, que é natural. Acha que é comum, que isso não influencia no comportamento da criança. Influencia sim. Influencia sim, gera malícia, gera maldade, corrompe a visão da criança espiritual, corrompe o pensamento. A criança não quer saber de louvar a Deus, não quer saber de orar, não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de ir para a igreja. Eu conheço crianças de 5 anos, 4 anos, 6 anos, que quando a mãe quer levar para a igreja, abre a boca e diz: eu não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja. Por quê? A própria mãe dá mau testemunho, dá mau exemplo dentro de casa, procede errado, xinga, mente, engana, fica dançando na frente do celular com pouca roupa, seminua, e quer dar exemplo? Quer cobrar o quê dos filhos? Então é essa geração que a gente está formando. É essa geração que certos pais, certas mães estão formando dentro de casa. E aí quando vai para a escola, professor que se vire, professor que se acabe, professor que dê jeito. E professor não tem obrigação de dar educação doméstica nenhuma. A educação doméstica é pai e mãe que tem que dar. Não é professor que tem que dar educação doméstica, não. O professor, ele dá educação do conhecimento. A educação da escola. O aprendizado da escola é com o professor. E aí, junto com a educação doméstica, com a educação da escola, você consegue formar bons cidadãos, bons seres humanos, bons filhos, bons pais, boas mães, bons maridos, esposas, pessoas de bem, que não vai para o mundo do crime, que não vai roubar, que não vai se prostituir, que não vai matar, que não vai entrar nesses tipos de jogos. Uma pessoa que entra num tipo de jogo desse, a mente dela está doente. A mente dela não está boa, não está bem. Eu precisei vir aqui hoje para poder falar um pouco do que eu penso acerca disso. Expor um pouco aqui o meu pensamento acerca disso. Aonde isso vai parar? Quantos mais precisam morrer para o governo tomar decisão, para os pais tomar decisão? Não é só o governo, não. É geral. Não só os pais tomar decisão no comportamento que devem agir, de educação, ser mais rígido, ser mais rigoroso, ser mais severo. Punir quando tiver que punir. A Bíblia diz que não deve retirar a vara da disciplina da criança. Você não deve bater para espancar. Você não deve bater para deixar hematoma, não deve bater para matar. Agora, de vez em quando você poder impor autoridade quando a criança está rebelde, está demais, é necessário. Eu não morri quando meus pais precisou, em algum momento, agir dessa forma, me dando uma surra, seja com chinelo, com cipó, com cinturão. Eu não morri. Quando a professora me colocava de joelho no milho, quando me colocava de joelho na aula por estar bagunçando, com o rosto contra a parede. Pelo contrário, eu estou aqui, vivo, eu sobrevivi a tudo isso, não morri. Mas hoje, se você de algum modo tiver um comportamento de poder tratar algumas crianças, alguns jovens assim, o conselho da vara da infância da juventude, o conselho tutelar, é arriscado até querer prender os pais, como esses dias atrás, um pai, ele foi intimado, quase preso, porque a filha estava dançando no TikTok seminua de menor, e o pai foi corrigir, dar uma surra, por conta disso o pai quase foi preso. Aonde que a gente vai parar? Agora a culpa disso é de quem? Da mãe? Do pai? Aí agora, só dentro de casa, para cada um saber qual é a educação que passa, qual é a educação que dá. Olha só a questão do jovem rico, logo a seguir. No versículo, eu não terminei ainda aqui, o versículo 15 diz: em verdade vos digo, né? Marcos 13, 15. Marcos 13, 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus
como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. É aquele critério. Todo mundo quando morre vai para o céu, não. Tem que ter um coração puro, limpo, igual de uma criança, sem maldade, sem malícia, sem nenhum tipo de sentimento ruim, né? Sem nenhum tipo de sentimento demoníaco, né? Que contamine, corrompa as crianças. É isso aqui que Jesus está ensinando. Assim como ele pegou a criança para dar exemplo da necessidade de abençoá-las, ele também disse: vocês adultos têm que ter um coração semelhante a dessas crianças para também serem abençoadas. Aí no versículo 16, a Bíblia diz: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Preste bem atenção nesse detalhe. Veja que o contato de você impor a mão sobre a cabeça de uma criança para orar, ministrar uma bênção, profetizar a libertação, profetizar a cura. Você está vendo que isso é bíblico. Espiritualmente hoje, Jesus ele usa as mãos daqueles que servem a ele, que fazem a obra dele, que têm a responsabilidade de representá-lo, como aqui agora. Aqui agora eu estou como representante do Senhor por misericórdia, reconhecendo a minha pequenez, a minha insignificância, sei que não sou nada. Eu me recolho à minha pequenez. Mas por misericórdia Deus está me usando para falar com você, para orientar você, para direcionar você, para mostrar para você o que pode estar acontecendo de errado dentro da sua casa. Deus ele queria, através ali dos pais, abençoar os seus filhos, mas para isso eles tiveram que levar até Jesus, para Jesus tocá-los, orar por eles, impor a mão sobre eles, dar uma mensagem para eles, orar por aquelas crianças. Mas muitos ficam naquela, preferem ficar em casa assistindo novela, na internet o dia todo. Tem gente que passa uma manhã olhando a vida dos outros em rede social, olhando a vida dos outros em aplicativo, em plataforma de aplicativo de rede social, vendo a vida dos outros, site de fofoca, de notícia, é tanta coisa, jogando tempo fora, investindo tempo em coisa que não traz nenhum benefício nem satisfaz, não agrega valor nenhum. Aí não lava roupa, não trabalha, não limpa a casa, não cozinha, não produz nada. E os filhos vão no mesmo caminho, não quer estudar, não quer ajudar a limpar uma casa, não quer ajudar a varrer uma casa, não forra uma cama que deita, não lava um copo que limpa, que usa, não lava um prato que come. Que geração é essa, meu Deus, que a gente está vivendo? Creio eu que está sendo a pior geração de todos os tempos, principalmente por se multiplicar a iniquidade. E é bíblico isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, reino contra reino, nação contra nação. Uma divisão do inferno terrível dentro dos lares. Pai na cachaça, nas drogas, mãe prostituindo, adulterando, filho no crime, roubando, envolvido com gente que não presta. E aí agora quem sofre é quem? A sociedade. Quem sofre é os professores em sala de aula. Quem sofre é os diretores para conter isso. Quem sofre é a polícia para poder não ter que matar e poder poupar e arriscando suas vidas com elementos, com pessoas que se tornaram bichos, monstros dentro de casa e vai para a rua achar que todo mundo tem que aceitar, tem que achar bonito. Enquanto mãe deveria estar dando uma surra, uma coça, uma pisa. Ô Fernando, não faz isso não. Ô Jaqueline, para com isso, que nada. Tem que ser tratado do jeito que deve ser tratado. Ou você entende que a coisa tem que ser vista da forma que ela tem que ser, ou então você vai torcer a orelha até sair sangue e você não vai conseguir reverter a situação. Procure analisar como é que está o comportamento dos seus jovens, dos seus adolescentes, dos seus pequenos. Criança, ela tem idade para estudar, ela tem idade para obedecer, ela tem idade para dormir, tem idade para ficar na rua. Tudo isso tem que ter controle. Não deixa o barco descontrolar não, porque senão vai afundar. Vai afundar.
A palavra de Deus diz que quem não serve para governar sua casa, não presta para cuidar da igreja de Deus. Você não vai poder ajudar ninguém, você pastor, você obreiro, você membro, você discípulo, você evangelista, presbítero, diácono, padre, seja quem for. Você não vai conseguir ajudar ninguém se você não conseguir governar sua própria casa. Você nem vai conseguir ajudar ninguém e nem vai conseguir se ajudar. Ainda vai colocar seres humanos terríveis no mundo. Preguiçosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, altivos, sem nenhum respeito ao próximo, sem nenhum temor a Deus. E é essa a sociedade que nós estamos nos deparando. É essa sociedade que nós estamos convivendo com ela. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que o desejo de Deus é abençoar, mas alguns pais, alguns responsáveis ou irresponsáveis que não estão procurando fazer o seu papel. Pelo contrário, acha bonito rebolar, acha bonito seminua ou seminu postar vídeos para ganhar curtida, para ganhar like, para ganhar audiência, para monetizar, ganhar patrocínio, ganhar recurso, e perdendo valores, perdendo moral, perdendo princípios, perdendo a essência, destruindo a família. Qual a vantagem disso? O que adianta ganhar o mundo todo? Fama, conhecimento, sucesso, nome, mídia e perder a sua salvação e a salvação da sua família. O que adianta? Qual o proveito nisso? Qual a inteligência nisso? Qual a sabedoria nisso? Você acha que você vai enriquecer com isso? Isso vai salvar você? A palavra está dizendo que você tem que ter um coração igual de uma criança, um coração limpo, puro, íntegro, reto, temente. Aí vem o jovem rico a seguir. A Bíblia fala que no meio daquelas crianças, logo a seguir ali, vem um jovem rico. Após aquele momento, e correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Observe bem. Ele, porém, versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com as palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Presta atenção. Deus, ele não manda ninguém pegar o que tem e sair vendendo e dando para todo mundo. Não, se você tem recurso, condição e pode fazer uma caridade por alguém, faça. O que Jesus quis dizer para ele é o seguinte: você conhece a lei, você conhece a palavra, você é conhecedor da verdade, porém o teu coração está apegado às coisas terrenas. O teu coração está apegado às coisas deste mundo. Então, quando você se desapegar das coisas desse mundo, aí sim você agora vai poder ter um tesouro no céu, e aí você vai encontrar a resposta do que você disse, achar a vida eterna. Você vai encontrar o caminho para a vida eterna. Enquanto você for uma pessoa carnal, materialista, ambiciosa, uma pessoa egoísta, avarenta, você nunca vai poder desfrutar, gozar das coisas espirituais. Nunca. Nunca. E isso só vai atrapalhar a sua vida, só vai atrapalhar o processo da promessa que Deus fez de você e sua casa servir ao Senhor e de você crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo você e sua família. Então eu venho aqui, por meio dessa palavra do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 13 ao 22. Marcos 10, do versículo 13
ao 22, dizer para você que muitas vezes o problema não está na escola, o problema não está nas facções, o problema não está nos criminosos que estão ameaçando, nem nas pessoas que criticam o governo, e nem tampouco no governo. O problema está dentro de casa. E nós podemos mudar isso enquanto há tempo, para que não seja tarde demais. Essa é a minha parcela de contribuição acerca desse assunto que eu venho aqui, através da minha página, através aqui dessa janela que eu tenho de poder falar com você aí do outro lado, poder juntos pensarmos. Não sei se você concorda comigo, tá? Mas é a minha humilde opinião, a minha humilde colocação que eu tenho acerca de um resumo que eu posso avaliar desses meus 14 anos de ministério, que eu posso estar observando e vendo no cenário hoje, familiar, social, político, eclesiástico, ministerial, né? O que eu posso chegar à conclusão de compreensão, de entendimento do que está acontecendo hoje nos ambientes familiares. É isso que eu acabei aqui de usar esse tempo para poder falar com todos vocês. E o que nos resta é buscar a Deus. Observe que o Evangelho de Marcos fala que os responsáveis pelos filhos levavam os seus filhos até Jesus. Então leve os seus filhos até Jesus, da maneira que você entende, da maneira que você reconhece que precisa, da maneira que você vê que é inteligente, que é correto. Se você entende que é levando até uma igreja, procure uma igreja mais próxima de você. Se você está aqui em Riachão do Jacuípe, Bahia, onde eu me encontro, onde fica a nossa sede, e temos aqui também em outro bairro, Vale do Rio, e no bairro da Bela Vista, nós temos aqui a igreja que você pode estar procurando, e assim juntos a gente pode estar invocando o nome do Senhor Jesus para que Ele abençoe seus filhos, abençoe sua família, sua casa, e venha livrar os seus filhos. Não quero aqui de nenhuma forma aterrorizar você, colocar medo em você, de que você é obrigado a levar sua família para a igreja para ser livre do que está acontecendo. Não. Uma coisa eu lhe afirmo, você precisa sim orientá-los na palavra de Deus. Se você tem capacidade para isso, faça. Se você não tem essa capacidade espiritual de fazer, então procure a ajuda de quem Deus capacita para fazer isso e lhe ajudar, lhe auxiliar, tá certo? Faça da forma que você entende, tá? Entendendo você que igreja não é você sozinho, você é templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Agora, igreja é um conjunto de pessoas, é uma assembleia de pessoas, é uma reunião de pessoas com propósito de mutuamente se ajudarem, se estimularem a boas obras, as boas práticas, para que assim a gente possa servir a Deus. Então, se você vai no local, você se sente bem, onde a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é orientada, é dirigida, é direcionada, o Evangelho, a palavra de salvação, de arrependimento, de cura, de livramento, então você procura um lugar que você se sinta melhor e assim sirva a Deus enquanto há tempo, meu irmão. Enquanto você pode achar, invoque enquanto está perto. Porque Amós 8:11 diz que haverá um tempo que você vai procurar e você não vai achar. Você vai andar de mar a mar, oriente a norte, sul a oeste, procurando ouvir a palavra de Deus e não vai achar. Hoje você me vê aqui, ó, você me encontra aqui, através dessa janela, você me vê, você me ouve, você recebe essa mensagem, essa orientação gratuita, de graça, não paga nada, não estou cobrando nada por isso, tá? A oferta, dízimo, ajuda de obra de Deus, você faz por amor, né? Você faz por prazer, por alegria. Deus ama quem dá com alegria e cada um ajude aquilo que sinta no seu coração. Se você vê que o trabalho é sério, se você vê que o trabalho é digno, se você vê que o trabalho é transparente, tem seriedade, tem respaldo, você ajude. Agora você não vai me ver cobrando aqui para isso. Faço por amor, faço por prazer, estou aqui sem almoçar. Minha família está ali me esperando para almoçar. Eu dedico esse tempo do meu almoço para trazer esse alimento para você. Quando eu terminar aqui, eu termino satisfeito de que eu estou fazendo a minha parte, o meu papel, para ajudar você em prol da sua família, em prol da sociedade, em prol da nação, para que Deus ele possa direcionar a todos. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem aceitar essa orientação, quem aceitar essa palavra, quem aceitar essa direção, que Deus possa
fortalecer, como disse Isaías. Quem creu na nossa pregação? Quem acredita no que eu estou dizendo aqui? Hã? Quantos que entram e saem aqui por critérios de aparência, por critérios de cor de pele, por critérios de eloquência, por critérios de status, de nome, de fama, não permanece, não ouve, não valoriza, não está nem aí para o conteúdo. Mas eu não estou aqui para poder querer pregar para quem não quer ouvir. Eu quero pregar para quem quer ouvir. Eu quero pregar para aqueles que querem entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você é essa pessoa que entende que esse conteúdo ele é bom para você e pode ser bom para outras pessoas, então até mesmo compartilhe. O que custa você compartilhar? O que custa você passar essa informação, essa mensagem, esse conhecimento para algumas pessoas que estão cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, muda espiritualmente, que não tem atitude e coragem nenhuma de tomar uma reação, de poder disciplinar, doutrinar, orientar seus filhos, sua casa, sua família e colocar em ordem a bagunça da sua casa que se encontra. Então busque a Deus enquanto você está podendo. Não seja como esse jovem rico que estava apegado aos bens materiais, e bens materiais não traz felicidade nenhuma, não salva ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém, não educa ninguém. Eu conheço pessoas analfabetas, pessoas que nunca foram numa escola, pessoas que nunca entraram numa sala de aula, mas através da leitura da palavra, do ouvir a palavra, melhor dizendo, do ouvir a pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Elas não só aprenderam a servir a Deus pelo ouvir, como elas aprenderam a ler, aprenderam a pregar, aprenderam a servir, sem nunca ter ido numa escola. É possível a sabedoria de Deus. É possível isso. Deus, ele capacitar uma pessoa que nunca teve condição de ir numa escola, e através do desejo de conhecer a Deus, Deus dá sabedoria da pessoa aprender a ler. E assim pregar a palavra, meditar na palavra, servir a Deus de todo o coração. Amém? Eu vou encerrar aqui a minha participação. Agradeço a todos pela audiência. Boa tarde, bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos que puderam ficar até agora. Eu quero orar com você. Você quer orar junto comigo? Você pode orar pela minha família e eu orar pela sua? Você pode orar pelo meu ministério e orar pelo seu? Você pode usar 3 minutos, 2 minutos do seu tempo para poder chamar por Deus junto comigo, para Deus consagrar o seu ambiente de trabalho, consagrar sua casa, consagrar sua família, proteger sua família aí onde você estiver? Então vamos orar? Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus agora pelas escolas, pelos professores, por todos. É momento de oração. Eu gostaria de contar com a sua participação nessa transmissão. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, querido, bendito, eu elevo o meu pensamento, Senhor, em oração juntamente com esse meu irmão, com essa minha irmã, que ficou até o término dessa mensagem, dessa direção que o Senhor nos trouxe, para que a gente tome mais cuidado com a nossa família, tome mais cuidado com a nossa casa, com nossos jovens. Pai querido, Pai amado, tem de compaixão de nós, tem de piedade de nós, Senhor. Visita a nossa família, nossos sobrinhos, primos, quem tem neto, quem tem enteado, essa pessoa que tem criança, adolescente, jovem em casa, que estuda fora, estuda longe de casa, percorre uma distância de bicicleta, de pé, ou até de ônibus, de transporte coletivo, ou vem no transporte escolar. Meu Deus, repreende Satanás, Senhor. Repreende os espíritos de morte. Não deixa, Senhor, que praga nenhuma chegue na casa dessa pessoa. Dar ordens aos teus anjos para livrar e guardar a casa dessa pessoa, a família dessa pessoa. Não deixa que o mal, que o inimigo, ele possa atingir a vida dessa pessoa. Que o Senhor, meu Deus, possa repreender todo o mal. Que o mal seja repreendido, destruído, derrotado. E o Senhor, meu Deus, abençoe
o lar dessa pessoa, abençoe a casa dessa pessoa, abençoe o casamento dessa pessoa, abençoe a família. Que o Senhor, meu Deus, opere maravilhas, sinais, prodígios. Visita os professores, diretores, porteiros, zeladores. Visita a casa dessa pessoa e opera, Senhor. Opera nesse momento e não deixa que, através desse jogo maldito, mais ninguém seja destruído. Eu entrego a família dessa pessoa em tuas mãos, a minha família, todos os filhos do teu povo, da igreja, aonde quer que esteja alguém, meu Pai, o Senhor possa agir e atuar. Que o Senhor possa entrar com providência. Tem alguém fora chamando. Que o Senhor, meu Deus, possa visitar, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os nossos caminhos. E opera maravilhas nesse momento. Restaura, Senhor. Renova o lar dessa pessoa que orou comigo até agora, que participou dessa transmissão. Restaura o casamento. Restaura a alma, restaura a família, restaura os filhos, liberta das drogas, liberta do álcool, da rebeldia, da desobediência. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer uma mudança para a casa e para a família dessa pessoa. Que ela possa abrir a boca e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que ela possa abrir a boca e dizer que a família dela pertence a Ti, ó Deus. Faz uma libertação, meu Pai, acontecer nesse lar, uma mudança, o livramento. Não deixa que o mal, que o maligno toque nessa casa. Eu entrego a família desse meu irmão, dessa pessoa que segue essa página, que vai assistir essa transmissão, que vai ser compartilhado, essa oração e essa palavra, nas mãos ricas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja luz, que haja livramento, que haja proteção, que haja vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua vida, teus filhos, Deus abençoe os jovens, as escolas, a todos, toda a rede pública de ensino, particular, privada. Que a boa mão de Deus seja com todos. Continue orando pelas escolas, pelos jovens, até que Deus possa cessar tudo isso. Jejue, faça um jejum, busque a Deus enquanto você tiver recurso para buscar. Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, faça a sua. Amém? Se você puder me ajudar a crescer esse canal, se você puder ajudar a compartilhar essa página no Instagram, no Facebook, compartilhe. O maior número de pessoas que você puder. Se você quiser fazer uma visita aqui na nossa igreja, ou em Salvador, no bairro da Santa Cruz, com o pastor Edson, toda a equipe de fé ali com ele, ou aqui na Nova Fátima, ali na rua Onofre, perto da feira, João Onofre, se você quiser, ali bem no centro de Nova Fátima, ou aqui no bairro da Bela Vista, ou também no bairro do Vale do Rio. Se você quiser, seja o nosso convidado todo especial. Se porventura você não puder, você procura uma igreja mais próxima de você, tá bom? Uma igreja mais próxima de você, que você se sinta bem, se sinta confortável, se sinta feliz, for bem acolhido. Ali busque a Deus, leve tua família, porque o inimigo ele não está brincando de ser inimigo, não. E nós não podemos brincar de ser cristão. Não podemos brincar com as coisas espirituais. De Deus não se brinca e não se zomba, tá bom? Um forte abraço a todos, um abraço aqui para Bruno, lá de Portugal, que bênção. Lá de Lisboa, que bênção, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Bruno. Muito obrigado aí pela sua participação e audiência, tá certo? Tudo de boa da vida e que Deus te guarde. Deus abençoe também aí nossos irmãos em Portugal, né? Nossos irmãos portugueses, tá certo? Um forte abraço para vocês e para todos que estão aqui participando desta programação, tá certo? Quem não pôde assistir do começo, vai ficar gravado tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Você volta lá do começo e pega a mensagem na íntegra, tá certo? Ó, beijo no coração de vocês, fica o meu abraço, meu carinho, que a luz de Deus ilumine a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Até a próxima transmissão e Deus te